Mas se você estiver mexendo no celular, você tem que mexer longe, porque... Pode passar? Ó, pessoal, continuando aí nós vamos aí para a pergunta de registro, tá? As causas do autismo. Aqui, como a gente fala, né, isso aqui vem do manual do autismo, ainda é desconhecido, tá certo? A causa realmente. Mas aí nós trabalhamos com aqueles determinantes que nós vimos, principalmente aí os determinantes físicos ou biológicos, que vem a questão tanto do pré-natal quanto do parto, tá? Então, a questão do pré-natal, gestantes que fazem uso de drogas, né, álcool, uso de estabilizadores do humor, tá? Elas já são diagnosticadas com bipolaridade e daí usam os estabilizadores do humor, principalmente aí nos 3 primeiros meses, né, no primeiro trimestre aí, e vem a questão dos partos forçados ou da hipóxia cerebral, que isso nós vamos ver bem característico aí lá no retardo mental, tá? Além disso, pessoal, vem a questão dos neurotransmissores. Vocês irão ver que, se vocês buscarem se aprofundar mais, nós vamos ver que essa região frontal é que controla os nossos neurotransmissores, tá? Então, o fluxo dos neurotransmissores na criança autista, ela já vem alterada na sua produção e, consequentemente, na sua transmissão. E entram aí os neurotransmissores, noradrenalina, acetilcolina, serotonina, todos eles se encontram alterados aqui nessa questão das crianças com retardo, com autismo, tá? Posso passar? No caso do tratamento mesmo, é só acompanhamento. Isso, tá? E como é que eu posso dizer? Alguns estereótipos que essa criança vem a desenvolver, que daí vão ser sanados os estereótipos. Por exemplo, ele pode apresentar ansiedade, então vai se tratar essa ansiedade, tá? Algumas condições, né, psicológicas que podem apresentar nessa criança depressão, então vamos tratar, tá? Mas o tratamento, ele é a base dos acompanhamentos. Como é o meu filho, a ansiedade dele, no caso, é a comida. Aí, eu não sei se eu não sei. Você tem que fazer muito acompanhamento toda semana. Ele não pode faltar nenhum dia. Se ele faltar, caramba, que os pais levam. Exatamente. E aí, pessoal, por que esses acompanhamentos? Porque é uma equipe muito profissional, não é um profissional só. Então, muitas vezes, a criança autista, ela passa pelo psicólogo, ela passa pelo fono, pelo psicopedagogo, pelo fisioterapeuta, tá? Ela pode ser acompanhada pelo psiquiatra se ela desenvolver comorbidades aí com relação ao autismo, certo? Então, é uma gama, né? Realmente uma equipe muito profissional que vai assistir essa criança para que ela para que ela consiga se sociabilizar. Porque se socializando, ela interage melhor, ela apresenta menos a apresentação clínica, menos a sintomatologia, certo? E além do que, a aprendizagem dela, ela vai acontecer até certo ponto, tá? Como, por exemplo, né, a criança que eu conheço, ele desenvolveu muito bem até o 8º ano, só que agora ele parou, estagnou, tá? Ele podia desenvolver até mais, ele podia desenvolver até menos. Quem é que vai fazer essa relação e dizer realmente é o estado neural dele? Tá certo? É a interação, é a maneira como ele vai ser influenciado, né? Como ela falou aqui, a criança nunca frequentou a escola, né? Mas tem uns professores particulares e se comunica através do quê? Da escrita que ele mesmo faz dos dinossauros.
Então, é a forma que ele tem de se comunicar. E daí ele pode ser despertado por N estereótipos desde que ele seja estimulado. Mas nesse caso aqui que a gente falou, se os pais quiserem socializar a criança, mesmo não capaz, mesmo não pode não fazer pode acontecer algum transtorno além do que ele está vendo. É essa questão. Se os pais forem sozinhos, ele pode criar outras comorbidades. Tá? Quando os pais fazem esse estímulo com a ajuda de uma equipe multiprofissional, esse estímulo ele vai ser avançado, ele vai para frente, entendeu? Por isso que, como o seu caso, como o dela, essas crianças foram estimuladas e daí desenvolveram sua forma de comunicação, sua sociabilidade, seus estereótipos, tá? Ao contrário de crianças que não têm estímulo, não tem uma equipe, um profissional que o ajude, muitas vezes essa criança está só na medicação, então ela não vai ir além da sua comunicação, ela não vai ir além do afeto, tá? Do toque. A criança que não tem bem acostumada, quando ela se torna, quando ela vai se tornar agressiva. Sim. E essas que vocês falaram, ela também pode apresentar agressividade, né? Quando elas são pressionadas a fazer o que elas não querem no tempo que não são delas. Mas eu estou falando, isso é dele. Fala que vai fazer, gosta que vai fazer, só que não insiste. Realmente é. Quer dizer assim, eu quero comer agora, então vou dar comida. Se não comer, não, ninguém serve. Deixa lá, ninguém toca. Tá? Se ele quiser, vai lá e come. Isso, porque também a gente não sabe identificar a todo momento quando é que está lá no seu mundo. Tá? E a agressividade, essa irritabilidade, ele vem muitas vezes quando as pessoas adentram no mundo dele. Porque o mundo dele, o isolamento é só dele, ele não permite entrar de outras pessoas. Talvez aqui, né, o exemplo de Jaqueline, né? O exemplo de Jaqueline dos dinossauros, talvez ele permita entrar dos dinossauros lá no mundo dele e de mais ninguém. Certo? Por isso que ele conversa, por isso que ele desenha. Ele está lá expressando como é o mundo. Muito interessante. E eles fazem todos os tipos de dinossauros que já existem. Eles fazem tudo. Sempre desde criança que ele foi apaixonado por dinossauro. Aí agora eu acho que ele já está com 14 anos. E ele tem contato com outras crianças e tudo. Porém, eu gosto mais de ficar em casa, assistir, fazer dinossauro e assim. Então, a sintomatologia aí, né? Dificuldade, a sintomatologia reforça a apresentação, tá? Então, vem a dificuldade no relacionamento com outras crianças, preferência pela solidão, essa questão da solidão é o isolamento, insistência em repetição, resistência à mudança de rotina, repete palavras ou frases constantemente, principalmente, né, a questão dele estar falando dele mesmo na terceira pessoa, dificuldade em expressar necessidades, usa gestos e aponta o que ele quer, mas ele não diz a palavra, certo? E eu tenho que parar com isso da certo. Excesso de raiva, demonstrando extrema aflição, sem razão aparente. Isso aqui, pessoal, quando eles escutam muito barulho, quando há uma quebra de rotina, eles ficam agressivos justamente porque eles ficam aflitos, tá? Inapropriada fixação por objetos inanimados, ausência de noção de perigo, por isso que a gente tem que estar com ele para que ele não faça algo perigoso no ambiente. Age como se estivesse surdo, que é aquilo, né? A mãe chama várias vezes, e daí ele nem responde, tá? Poses bizarras,
pode ficar de diversas poses, isso aí por muito tempo, e a habilidade motora é irregular. Daí a importância do fisioterapeuta para ajudar nessa mobilidade. Posso passar? O diagnóstico pessoal é a entrevista e a história do paciente. Tá? Vai-se buscar um resgate histórico dessa criança desde a gestação para os dias atuais, tá? Então, é o que a gente viu aí, anamnese, a questão da cronologia dos fenômenos. Eu fico meio bem, né? É a questão da cronologia dos fenômenos. Nós temos que fazer esse resgate para que a gente entenda como é essa criança hoje. Que estereótipos ela desenvolveu. Que profissionais precisam ser inseridos nessa criança, no tratamento dessa criança. Tá? Posso passar? E o tratamento, pessoal, vem o medicamentoso, a psicoterapia, a fisioterapia, todos aqueles profissionais que nós já vimos. Né? Essa questão dos medicamentos vem das comorbidades, como a gente falou, ele pode apresentar, desenvolver transtornos de ansiedade, depressão, né, devido aí ao isolamento. Psicoterapia tem que existir e a questão da abordagem multiprofissional. Entra aí o fisioterapeuta, o fono, o psicopedagogo, tá? Para trabalhar aí essa criança. Ok? Tranquilo com relação ao autismo? E daí nós vamos falar aqui um pouquinho sobre retardo mental. Posso passar? Aqui, pessoal, o retardo mental, né? Ele trabalha aí a questão de dependência e independência. Aqui no retardo mental, nós encontramos habilidades que nós temos e da pessoa com retardo mental, essa habilidade ela não é desenvolvida. Tá? Aqui nós temos os graus de retardo mental e nós vamos ver que os graus do retardo mental, eles se diferenciam pela questão da independência, evoluindo para a questão da total dependência. Ok? Aí, pessoal, não é assim. A pessoa nasce com retardo mental leve, daí ela vai evoluindo, não. Ela já pode nascer com grave, ela já pode nascer com profundo, tá? E daí ela estacionar nele, ok? Então, aqui no retardo mental, o que é que nós iremos verificar? A questão da deficiência motora e da deficiência intelectual. A deficiência motora, ela pode ser já vista por nós, enfermeiros, lá na puericultura. Quando a criança ela já mostra deficiência com relação a sugar, a palpar, a questão de ficar em pé, tá certo? A questão do sentar. Se ela já apresenta essa dificuldade motora, nós, enfermeiros, já temos que alertar os pais para levarem essas crianças para o neuro, para um serviço de maior complexidade. Ok, pessoal? Então, daí, dá um grito. Não precisa gritar, tá vendo? Eu estou me abusando. Então, daí, pessoal, a deficiência motora, muitas vezes ser vista primeiro do que a deficiência intelectual.
quê? Porque nós estamos lá fazendo a nossa puericultura desde quando a criança nasceu. Certo? Então, cabe a nós aí também essa responsabilidade. Com relação à deficiência intelectual, muitas vezes isso é visto lá na escola. Por que isso só vai ser visto na escola? Porque alguns pais não têm esse olhar, né? E também, pessoal, se nós pensarmos, hoje a criança ela nasce, no outro dia ela está na escola. Não é assim? Né? Diferentemente de antes, né, que a criança entrava na escola com 5, 6 anos. Aí ficava difícil para a escola detectar primeiro a deficiência de aprendizagem do que os pais. Mas veja que hoje nós temos criança com 1 ano e meio, 1 ano já na escola. Tá? E daí, por isso que nós temos muitos relatos já dessa criança com deficiência intelectual. Ok? Meu sobrinho é muito, ele não vai não. Não vai, não tem mais comigo. Aí a Maria sabe, pode levar para o psicólogo, se esse filho é normal, não. Na hiperatividade, pode ser TDAH, né? Nosso próximo assunto aí. Não vai, não, fica sufocado. Então, vamos lá. O retardo mental, pessoal, ele se manifesta antes dos 18 anos e apresenta limitações associadas a 2 ou mais dessas áreas. Seja a comunicação, seja com relação aos cuidados pessoais, que aí já é a questão da total dependência, onde até a questão do controle dos esfíncteres, essa criança ela não vai apresentar. Habilidades sociais, que realmente é de falar, é de interagir com outras, utilização da comunicação, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, né, que são quando as pessoas já estão adultas, lazer e trabalho, tá? Então, ela vai apresentar deficiência aí em uma dessas, ou em 2 ou mais dessas áreas aí. Posso passar? Aí nós temos as causas e os fatores de risco. Dentre as causas e os fatores de risco, pessoal, nós dividimos aqui em fatores pré-natais, que entra aí a questão da desnutrição materna, da má assistência à gestante, e aí, né, é um problema da consulta de pré-natal. E quando eu coloco isso aí, pessoal, eu não estou culpando a nós, enfermeiros, que não estamos fazendo consulta de pré-natal, não. Não estou culpando os agentes de saúde. Eu não, né? A literatura. Não está culpando os agentes de saúde que não estão fazendo o seu serviço, não. Aqui adentra aquelas mulheres que são bipolares e que não estão tomando seus estabilizadores do humor, elas vão sumir. E a gente não vai ter como controlar, tá? Encontramos aquelas mulheres, aquelas gestantes que realmente escondem a sua gestação, ficam dentro de suas casas, reclusas, e quando vai se chegar essa gestante, elas já estão na hora do parto, tá? Por mais que o agente de saúde seja bom e faça o seu papel, nós ainda temos essas deficiências. Ainda acontece aí mulheres que não realmente, que não passam pela consulta de pré-natal, que não são assistidas. Doenças infecciosas, né, na gestante, a questão de toxicidade, de uso de drogas e também a questão genética aí, como nós temos o exemplo aí da síndrome de Down. Essa questão da síndrome de Down relacionada ao retardo mental são naquelas crianças que desenvolvem síndrome de Down com muita gravidade, que aí elas vão ter essa associação aí com o retardo mental, tá? Vão ter aí a deficiência intelectual, ok? Posso passar? Daí nós temos os fatores de risco
no parto, tá? No recém-nascido, né? A má assistência ao parto, como a Regina falou ali, né? Traumas durante o parto, partos forçados, que são os fórceps que a gente chama. A questão da hipóxia cerebral, que acontece muito nesses casos, onde se espera que a mulher tenha um parto normal e não se vê que essa mulher não tem condição de ter parto normal, tá? E daí a criança entra em sofrimento fetal, está sofrendo por hipóxia cerebral e daí vem as complicações de um retardo mental. Prematuridade e baixo peso, icterícia grave no recém-nascido. Essa questão da prematuridade, muitas crianças prematuras, elas vão sofrer de icterícia grave, tá? E daí a assistência que elas têm que receber lá na UTI, lá no neonato, certo? Para que elas não venham a desenvolver aí retardo mental e outras deficiências, tá? E outros problemas aí biológicos que quando vocês forem ver criança, vocês irão entender aí essa questão dos malefícios que a icterícia pode trazer para uma criança. Tu trabalha na UTI, neonatal? Não, porque o filho da minha tia, ele nasceu no tempo certo, aí quando foi uns 10 dias, ele teve icterícia, aí foi muito grave, aí ele foi para ali, lá em Javari, todo o preparo que precisa ter, são ajudos específicos para poder fazer o tratamento. Aí ele passou 15 dias lá ainda, com maior pressão. Eu tenho uma aluna aqui que trabalha bem parecido. E aqui no pós-parto, pessoal, nós temos a desnutrição, tá? Desidratação e carência de estimulação global com relação a essa criança. Além de infecções, a ingestão de produtos, né, que é a intoxicação exógena, e acidentes de trânsito, né, acidentes automobilísticos, afogamento, tá? Então, acidentes no geral. Então, esses são os fatores de risco e são os fatores considerados causais para a questão do retardo mental. Como identificar aí o retardo mental? Atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e atraso na aprendizagem. Então, como eu falei para vocês, é a questão motora, né? São os reflexos dessa criança que já estão em déficit, como também a questão da aprendizagem que vai estar em déficit. Possa ser que uma deficiência seja maior do que a outra, mas ela irá apresentar essas duas deficiências, certo? Então, é por isso, pessoal, que uma criança com retardo mental, ela não irá aprender, tá? Ela pode aprender letras simples, tá? Como a gente vai ver nos graus, na classificação aqui. Muitas vezes, essas letras, elas vão ser apresentadas como dislexia, onde essa criança, muitas vezes, ela vai começar a escrever as letras do contrário, invertidas, tá? Ela vai aprender, ela pode aprender atividades simples, daí a questão do terapeuta ocupacional dentro da equipe multiprofissional, tá? Onde ele vai conseguir retirar aí essas habilidades. O diagnóstico aqui, ele vem com relação à equipe multiprofissional que vai trazer esse diagnóstico para essa criança, tá? Quando ele vai observar a questão motora e a questão cognitiva, e a questão de aprendizagem, e a questão intelectual, certo? E nós temos aí a classificação.
A classificação, pessoal, vocês vão observar que essa classificação, ela aumenta a questão da deficiência motora e intelectual. Então, nós temos aqui retardo mental leve. Como é que essa criança se apresenta? Ela apresenta déficit no desenvolvimento motor, aparece antes do desenvolvimento, do déficit de desenvolvimento intelectual aí, tá? Então, no retardo mental leve, nós já podemos identificar lá na consulta de puericultura. Principais dificuldades do trabalho acadêmico, problemas específicos de leitura e escrita. Aqui no retardo mental leve, essa criança ela pode aprender até todo o alfabeto, tá? Só que muitas vezes ela não vai conseguir juntar as letras, muitas vezes formando aí uma sílaba, né? Muitas vezes ela não vai chegar a ler devido a essa questão de juntar essas letras. São potencialmente capazes em trabalhos que demandam habilidades práticas. O TO, ele vai ajudar essa criança com retardo mental leve a desenvolver essas atividades práticas. Certo? Aqui são as habilidades manuais. Apoio apropriado, vivem sem problemas na comunidade, independente ou supervisionados. Então, eles conseguem, mesmo com a deficiência motora, tá? Eles podem conseguir andar em cadeiras de rodas sozinhos na comunidade, sozinhos no meio de pessoas, ou então com a ajuda de outra pessoa. Certo? No retardo mental moderado, progressos em habilidades escolares é limitado. Aqui, muitas vezes, eles não vão nem chegar a aprender o alfabeto. Tá? Imagina juntar as letrinhas aí. Programas educacionais podem oferecer oportunidades para eles se desenvolverem. Isso, pessoal, não quer dizer que eles venham a se desenvolver. Nós tínhamos, né, um paciente com retardo mental, e daí a gente ensinava as cores para ele. Ó, isso aqui é branco, isso aqui é azul. Aí repetia, tá, isso é branco, é azul. Agora, de que cor é essa? Ele dizia todas menos branco. Né? Ou seja, a aprendizagem dele é muito deficitária. Beneficiam-se de treinamento profissional e com moderada supervisão podem cuidar de si mesmo. Então, vocês vejam que o retardo mental moderado já existe um prejuízo do próprio cuidado. Como adultos, são usualmente capazes de tarefas simples. Retardo mental grave. Durante o período escolar, podem aprender a falar e treinados em habilidades elementares de higiene. Tá? Muitas vezes, essas atividades de higiene precisam ser supervisionadas. Ele não consegue se alimentar sozinho, ele não consegue tomar um banho sozinho, tirar a roupa sozinho. Tá? Capacidade de abstração praticamente não existe. Incapazes de aprender linguagem escrita, eles não irão aprender nada. Memória bem desenvolvida, mais infiel e curta, eles podem aqui nem criar traços de memória. Capazes de se proteger contra perigos mais comuns. Isso por quê? Devido à memória curta. Tá? E na idade adulta podem ser capazes de executar tarefas simples supervisionadas. Okay? E para a gente encerrar, o profundo, né? Gravemente limitados em sua capacidade de entender ou agir, de acordo com as instruções, necessitam de vigilância e não apresentam controle na incontinência. Certo? Aqui no profundo, eles são totalmente
dependentes. Ok? Tranquilo, pessoal? A gente encerra por aqui e daí eu vou mandar a videoaula sobre o restante aí que entra TDAH.